E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Netflix e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos continuar a parte dos todos os beijos. Vamos fazer a parte 2. Então a parte 2 vai ser feita agora, tá? Então antes de começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Então, sem muitas enrolações, vamos mostrar os beijos da parte 2, que no caso são os beijos total, Nitro Ultimate barra Legendary. Eu vou pegando os que vinham na minha frente, que o primeiro dele é o K-Dominus, que é um dos beijos de defesa. Ele é interessante defensivamente, ele tem um material diferente, que é mortais impactos, e não só isso, ele tem um ponto de desequilíbrio, então ele não é um bait totalmente equilibrado, ele balança um pouquinho sendo tipo defesa. E ele é bem interessante. Temos aqui o Big Soldier, que é um dos meus baits favoritos de resistência, resistente de anti-horário, que funciona como um ataque, já que a ideia dele é dar um smash ataque e desestabilizar o oponente, que funciona até que bem. Só que suas travinhas são meio que tipo complicadas de entender, né? Temos também o inspirado lá no Devolos, que gira para as duas direções, o Torment the Form, interessante, gosto bastante desse Beyblade, também um dos meus favoritos aqui. Apelação total de giro duplo dependendo das peças, God Splitter 3, que é a evolução do Splitter 3, que ele também é baseado no Splitter Hack, no Splitter Hack, como você preferir dizer, tá? Temos também outro bom defensivamente, Get Kerbeus, que além de ser um pouco circular, ele possui pontos de borracha, onde ele pode dar contra-ataque ou absorver giros do oponente de sentido oposto, para continuar defendendo e resistindo muitos golpes, tá? Temos também o Rattler de Knife Dex, outro bem baseado em tipo equilíbrio, que possui vários pontos defensivos e só um único ponto para dar um ataque forte, que no caso é de borracha, mas não dá essas coisas, mas é bom defensivo essa peça. Pelo menos ela é melhor do que a segunda evolução dele, que eu vou mostrar agora, que a segunda evolução dele é meio ruinzinha, tá? E no caso aqui é o Skellis Knife Dex, que, meu amigo, a primeira coisa que me disseram foi que o Dumbledore, eu percebi, lembrou do nada, pelo formato, lembrou do Unicrest de Bust, do Unicrest lá de Bust, do sistema do Aulê, mano, parece muito Unicrest. Eu acho que futuramente eu faço até um combo baseado no Unicrest, não sei, mas parece muito, mano, realmente parece muito o formato. Principalmente porque a ponta aqui é a cauda de metal dele e o resto é defensivo. Só que o problema dele é que ele é desequilibrado e não é tão pesado, porque tem uns pontos dele que é aberto para deixar ele um pouquinho leve, né? É por isso que ele é assim, não é tão forte quanto imaginava. Salazar, gosto bastante dele, ele é um bom defensivamente anti-horário e resistência também. Ele nunca foi ruim, tá? O meu xodó, Dagger Vimanex 3, que é um dos Vimanex mais fortes, que tá desgastado, e talvez eu faça uma repaginada nele, que ele tá muito gasto, e também principalmente porque eu tava vendo um pouco do impacto dele, tem um pouco do impacto dele que tá aqui. Ah, esse aqui também tá, que você pode ver, a haste dele tá rasgando e levantando pra cima, e nesse ponto aqui também tá, ó. Você pode ver que ele tá muito desgastado, muito mais do que antes. Darkness na Ifex, gira esquerda, que possui a mecânica de armadura, interessantíssimo, um bait que até hoje é apelão, dependendo do formato de combo, e ele é banido em certas combinações, tá? Ele é um bait bem interessante. E a armadura dele tá muito folgada. Esse B aqui, que finalmente ele é compatível com discs, mas ele não funciona no ataque, que é o Reverso Dragonius, que ele é baseado no Dagger de Beyblade X, mas não funciona muito bem no ataque. Ele funciona muito mais na defesa, mas ele é uma peça não tão boa assim. E olha que ele é pesado, tá? Ele funciona na defesa, mas no ataque assim não. Mas ele não é uma peça boa lá, essas coisas, como dizer. Evelyn Valtryek, que no início dava ótimos ataques, ele é uma peça muito boa, só que ele não tá lá essas coisas porque tem tantas peças que substituiu o impacto dele, o formato dele e tal, então ele não se tornou mais uma peça tão apelona como antes, mesmo ele tendo
borracha, né? Que é o ideal do Valtryek, que é ter borracha, atacar forte. Mas nem isso deixou ele forte. E além do mais, ele foi um dos meses mais bonitos até agora. E é uns que tem a arte até inteira no momento, né? E não tá perdendo as cores como os outros B. A variante do Vermenax de defesa, o Blivir Vermenax, interessante, ele também foi baseado em um B, que no caso foi o Quetzalcoatl ou Quetzalcoatl, como vocês dizem. Eu acho que é Quetzalcoatl na versão japonesa, né? Eu não lembro muito os nomes não, mas eu acho que era por aí. X-Spriga, que eu gosto bastante dele, ele funciona no ataque. Ele é mais usado com ataque, porque em gira direita ele vai pro Smash Ataque e pro gira esquerda ele vai pro Amp Ataque. E não só isso, como se eu virar na parte de baixo, ele igual o Dominus, ele tem um ponto também mais pesado, ou seja, ele é desequilibrado e tem a tendência de balançar. Ele não foi feito para resistência, defender, até por contra-ataque ele serve, mas ele é feito por ataque. Para duas direções, eu gosto de usar o combo nele com Slade e Extreme. Infernal Dazzler, outro B de ataque, que possui um ponto baseado no X-Scale. Na verdade, ele não é uma espada, e sim uma lança, entendeu? Ele é uma lança do submundo que ele ataca, só que não é lá essas coisas, mesmo esse ponto sendo de borracha. Então, como esse ponto tem borracha aqui, dificilmente ele vai ser desgastado, porque se fosse só papelão, já tá tão desgastado que esse ponto não ia prestar. Mas como tem borracha aqui, esse ponto presta, porém ele não bate eficiente. Por algum motivo ele não bate tão eficiente assim, cara. Um dos meus favoritos, Nitro Satobi, que na antiga, a primeira versão dele tinha 3 rodinhas, aí quando eu rodei a repaginada ele só ficou com 2 e ficou bem melhor e bem bom, tá? Ele funciona com de equilíbrio também, mas não é tão utilizado assim. E dificilmente as rodinhas dele saem. E lembrando, as rodinhas dele funcionam, a mecânica das rodinhas funcionam sim. Só para deixar claro, a mecânica das rodinhas dele funciona e funciona até que bem. Hades, o Hades que acabou se quebrando várias vezes até ter sua repaginada e seu peso se tornado um disco, ou seja, ele não é mais fusionado, tá? E ele é um B até interessante pro ataque, eu gosto bastante dele. Ele tem um formato oval e é agressivo, e ele é baseado muito mais agressivo, já que o Dread Hades também era muito agressivo, então vou deixar essa característica do Hades de ser agressivo. Eu só acho que esse ponto de impacto ela trabalha um pouco com esse ponto de impacto dele, já que esse B é baseado em Smash Attacks, entendeu? Smash Attacks, esse B é baseado um pouco em atacar assim. Life Ventame, um dos maiores Bs. E olha, ele é o primeiro maior B, porque vai ter outro B muito grande que em breve vai aparecer. Vai demorar muito para chegar a ele, mas ele vai aparecer em breve, que é o dos Bs muito, mas muito grandes. E vai comer uns Bs tão grandes, cara, que você vai ficar assustado de ver. Mas lembrando, ele tinha mecânica de ter. Ele é meio que o máximo dos garuda, mas não é lá bem muito forte, porque quando ele tá no chão, ele raspa esse disco e raspa o layer dele no chão e dá errado. E ele é muito maior, porque se eu pegar o Salazar aqui, você vê o tamanho que ele é. Mano, é muito grande, cara. Olha a comparação do tamanho. Dá pra acreditar. Temos 2 vezes que ainda vão aparecer, mas eu vou deixar eles guardados por enquanto, que é a evolução do Craptrix, a terceira evolução do Craptrix, e uma outra variante do Dominus, que é o K2 Dominus, que é do tipo equilíbrio e sentido anti-horário. Enquanto esse Craptrix aqui ele tem uma mecânica que é baseada naquele Nightmare, onde quando ele recebe dano, essas peças aqui vão se mover até ter uma interação diferente com o oponente, né? E em breve ele vai aparecer. Falando em Craptrix, tá aqui a primeira versão dele, que é o X-Devil, que esse aqui ele funciona muito bem, que ele possui o seguinte, ele possui um formato circular, só que tem um único ponto que sobressai, que isso aqui dá um contra-ataque forte e é mais eficiente do que o Hatterly ali. Realmente, cara, ele funciona muito bem na defensiva, eu gosto de fazer nesse combo, então o base dele funciona bem é defesa, já que ele vai dar contra-ataque aqui. E lembrando, essa é uma peça de equilíbrio, tá? Ele tem um disco leve, mas não tem mais esse disco, já que foi fusionado para fazer um neco. E é isso, né? É Craptrix, uma das evoluções mais, digamos, equilibradas, né? Que eu não sei se a terceira evolução dele vai ser boa, mas essa evolução dele aqui é especificamente mistura características de ataque, defesa e resistência em uma única peça. É interessante como ela funciona.
ela funciona em defesa, menos ataque, né? Ela não é tão agressiva assim, parecendo que ela é agressiva. Você pode olhar até na vertical que ela puxa uns pontos que são pontos para baixo, mas mesmo assim não funciona tanto no ataque. Ela funciona muito mais na resistência ou defesa, mas defesa por aí. Damage de Mercúrio, que pra mim ele é uma das evoluções que não é ruim, ele é uma evolução intermediária, porque ele é muito dependente de funcionar do combo, tá? Ele depende muito de funcionar em alguns certos combos, então é a terceira evolução do Mercúrio. Quero que o Mercúrio também ele vai ter uma variante, como o Vermanex teve. Mas assim, ele funciona na ideia de ser mais contra-ataque, porque ele tem pontos que são para baixo e outros pontos que são para cima. Então ele vai defender, dar smash ataque, defender, dar smash ataque, repetindo essa sequência, tá? Só que na prática parece uma coisa, na teoria. Só que na real, no teste, não é lá essas coisas. Mesmo assim, e o problema é que ele desestabiliza muito fácil. É claro que ele não é ruim, só que é difícil achar um combo que funcione nele. Protection Sailor, que além de ser circular e ter um ponto de relevo assim, que vai dar um contra-ataque, né, para ele não ser muito apurado, ele tem um desequilíbrio natural. Esse B é o que mais balança dos tipos de defesa e efeito para contra-ataque aqui do canal. Ele é o B que mais dá balança, tá? O Protection Sailor, ele tem uma boa defesa, só que ele não é tão competitivo assim contra outros Bs por causa dessa sua questão de desequilíbrio. Nem na resistência ele tá muito bom, tá? Só para deixar claro. Dread Cat, que foi baseado na XP de metal que eu tinha. Ele é tipo. Ele gira anti-horário, possui ponto para baixo, defende muito bem. É um B bem interessante e é um B que é um dos mais bonitos, que tem umas artes um pouco interessantes, já que ele é um gato egípcio, né? Só para deixar claro. Porque lembra que o Anubio ele é um cachorro egípcio por aí? Não. O Dread Cat, no caso o Shadow Cat aqui, não quer dizer, ele é um gato egípcio. Strike Demon é um dos meus favoritos, que tem os mecânicos esfandeados, mas acabou quebrando. Mas o principal dele é que ele possui um jump e ataque, mesmo sendo tipo resistência, ele tem uma trava muito forte. É interessante, porém está desgastado aqui. E talvez eu traga eu vou trazer, futuramente eu vou tentar trazer uma repaginada para esse Beyblade. Lembrando, essa danificação que ele teve foi por culpa do Illusion Fafnir, que o Illusion Fafnir tem uma batalha que eu fiz com ele, com o Illusion Fafnir, que o Illusion Fafnir infelizmente quebrou uma das lâminas dele, tá? No caso, arrebentou aqui do lado. E mesmo remendando ela com fita, não deu muito certo não, tá? Você pode ver. E olha que são um dos meus bases favoritos que eu já fiz. E falando do caba safado que quebrou a ponta do Strike Demon, tá aqui ele, o Illusion Fafnir, que realmente ele teve muitas modificações no início, mas até agora ele é um bem bom. Ele ainda é um bem muito bom. Só que ele girou, onde ele enfrenta o B de giro à direita, ele localiza muito bem. Agora o B de giro à esquerda, ele tem que defender muito bem para aguentar os golpes. É claro que ele é uma peça boa, né? Ele não é uma peça inútil e tal, mas contra B de mesmo giro ele tem certas dificuldades. Então por isso ele tem que ter um combo defensivo e que aguente muito tempo girando, né? Porque só absorver giro não dá essas coisas. E olha que ele tem essa mecânica também de amortecer impactos quando receber eles, tá? Então é bem interessante. Ele tem característica tanto do Illusion e tanto do Guest Fafnir. X, Dirt of X, um dos meus tipo ataques anti-horários favoritos e compactos. Olha que eu não tenho Longinus ainda, mas é um bem que mesmo desgastado os pontos dele aqui, que um ponto dele é para 10 smash e o outro da upper, ele mesmo assim continua sendo muito agressivo, mas ele consegue equalizar giro e ele funciona em vários combos, até combos de equilíbrio com combat esse bicho apelativo. Mano, ele é muito bom, tá? Dependendo do combo que ele montar, ele é muito bom. Equilíbrio e ataque. Resistência e defesa, não gosto tanto de fazer isso com ele. Monstro Titã, um dos meus favoritos. No início ele tinha uma peça rosa, mas depois que ela soltou e só ficou assim o formato, mas ele continua sendo circular e bem defensivo anti-horário. Só que teve outras peças que substituíram ele, mas ele não é uma peça ruim, é claro. Ele é uma das peças muito boas e tal. Temos um B que abrimos muito recentemente, que é o Berserk Oreo, que é um B inscrito aqui do canal, tá aqui em nossas mãos. Um B bom também, funciona em certos combos, mas não é um B ruim, ele é um B bom. Principalmente na defensiva ou no ataque, ele funciona bem. Eu ainda tenho que fazer uns testes completos com ele e tal. Eu vou testar ele com o Orbit, pra ver
o desempenho dele. Aí deixando claro, ele é um bem compacto, então ele não tem chip removível e o peso dele já é embutido, tanto internamente e tanto na forma externa aqui. Que essa peça também do lado aqui é para ajudar ele no LAD, né? Bem interessante. E um vídeo, pera aí, não tava pausando ali, não sei porquê, mas tá aqui, outro B aqui, o L-Dragon Destroy LD, um B com essas coisas de forte, mas é ótimo defensivo, e é um B bem alto. Ele teve várias modificações até chegar aqui e é aceitável, é uma versão ok, porque a primeira versão dele não funcionava para absolutamente nada, e só era encaixado um disco em específico, então era complicado. Se é Atlas, que depois dessa modificação ele ficou menos competitivo, é claro que se eu tirar essa chip dele e colocar outro mais um pouco de boa, ele fica bem equilibrado. O problema dele nem é as pontas de contra-ataque dele, não, e sim o jeito que ficou encaixado o chip, porque a abertura dele deixou o chip acabar se balançando esse Beyblade, e olha que ele é baseado em resistência, e claro que ele também tem a mecânica de levantar essas lâminas, que a outra não levanta por causa que o chip tá tampando, mas ela levanta também. E também ele não tem mais aquela mecânica que ele tinha na versão anterior, que era do de pequeno, que era tipo uma mecânica de pequeno. Só que aquela mecânica que ele tinha não era para ele ter, porque aquela mecânica dele é só por causa de um desgaste que tinha na peça. Então por isso que ele teve essa repaginada. Também que a outra peça dele tava se quebrando, então por isso que ela tá com aquela mecânica de amortecimento, parecendo um de pequeno da vida. Aí temos a versão dele 2, no Monument Atlas, que essa versão é muito boa, porque além dela deixar o B muito alto, ela é muito defensiva e tal, e resistência também. É claro que eu não recomendo colocar chips pesados aqui em cima, porque vai deixar ele instável e desequilibrado, já que esse Beyblade é baseado assim alto. Então colocar um chip leve nele tá de boa. Então prefiro colocar um chip padrão, só colocar uma pedra, um disco e uma ponta defensiva que fica ok, né? Porque se eu colocar muito peso em cima, ele não vai funcionar. Como eu fiz um combo do deck tranquilo, que eu entendi que foi o erro que estava balançando. O Loyal Birmanax leva repaginada, que ainda continua sendo uma peça muito no ataque, só funciona na defesa, e ela também está desgastada nesse ponto aqui, ó. E claro que ele tem esse formato agressivo que lembra garras de dragão, né? É interessante o formato que ele tem. Temos outros dois bays de Splydon Sizer e um bay que eu fiz em homenagem a Blader, que é o Legendary do Sizer 2. Interessantes. Enquanto ele possui um Smash Attack, ele possui um Up Attack, ele possui um único Up Attack que joga um componente para longe, esse aqui que bate forte em certas ocasiões. Esse aqui ele funciona na defesa, mesmo sendo tipo ataque. E ambos são bons, ambos são muito bons, tá? Ok, ambos são muito bons, só que depende do lançamento, mas esse aqui depende mais do combo que ele tiver montado, entendeu? Mas ambos são bons. Timorato, que é o Slow Timorato, ele é um tipo resistência, mas é overall que você encontra ataques. E a mecânica dele depende muito do disco, mas se você colocar em certas posições, ele pode funcionar até no combo de ataque, porque ele tem um formato oval também, né? Burnig Fênix, que esse é o Fênix exclusivo do canal, que ele tem a coisa única, claro que todo Fênix tem, ele tem armadura, porém, diferente dos outros Fênix, ele possui duas armaduras, que quando ele sofre impacto, ele solta uma, aí quando você pensa que vai eclodir o oponente, quando ele sofreu de impacto, ele solta outra armadura e fica menor e fica difícil de eclodir. Cara, isso é uma das mecânicas que eu já fiz, tá? E a galera gostou dessa ideia, mano, Fênix de duas armaduras, tá? É o que eu mais acho da hora. Pelion 666, que é um meio até que tem uma temática macabra, né? Pelo que você pode entender. Ele é um beijo tipo ataque, mas que funciona na defesa muito bem, tá? Interessante esse bem. Eu gosto bastante dele. Magneto, que teve sua volta e ficou bom e estável. E é um bem pesado e banido, já que dificilmente ele toma recuo e ele acaba sendo circular. E ele tem 2 pesos de ímãs, que na teoria era para fazer ele balançar assim, mas por algum motivo ele ainda continua sendo equilibrado e bom para resistência também. E lembrando, a ponta dele, esse Spike, teve umas modificações, então é interessante. E o Revolve também, né? Temos aqui o Hércules, que essa versão dele que foi repaginada me deixou feliz e me deixou aliviado, porque a outra versão dele é uma agonia, porque me deixava agoniado, porque ele era muito oval e ele era muito mais agressivo do que um bait de resistência, meu amigo. Aquela versão dele era tão horrorosa que quando eu fiz a repaginada eu consegui
consertar o que estava horrível. E realmente esse B aqui, essa repaginada dele é uma das melhores defensivas e resistíveis de todos os tempos. Temos aqui o Serpent Pirata, que é um B compacto, pequeno, de equilíbrio, mas funciona no ataque. Só funciona no ataque. Entre se ele só funciona no ataque para defesa, resistência, nem tanto. Então eu prefiro botar ele no ataque ou no equilíbrio, que utiliza um driver Zephyr ou Dallas. Outro B do inscrito aqui, que no caso é o Dark Yuki Dragon, né? Que é o B do Yuki, tá aqui em minhas mãos. É um B, é o primeiro B do inscrito que eu já fiz. Também que ele parceria aqui do canal e tal. É um B até interessante, que eu gosto bastante do jeito que ele é feito. Ele mesmo no ataque funciona muito na defesa. Os 3 Bs compactos que são defensivos, temos aqui o Boss Alpha, que tem um peso sondado no centro, ele é compacto no centro e não possui muita tempo de giro resistência. Temos aqui um das apelações aqui, Black Demon, que é circular, que teve o tamanho aumentado. Ele ficou um pouco maior, que antes ele era baixinho, agora ficou maior. Mesmo ele não tendo muito peso, ele era bom. Agora que tem um peso aqui no centro também, ele ficou muito bom ainda. Ele funciona bastante na resistência. E também o nosso queridíssimo Flusher Leviathan. Resistência que possui um peso pesado e é bem compacto. Skill Gale, um dos tipos equilíbrio anti-horário, que é muito interessante. Gosto bastante desse Beyblade. E também pela questão que ele funciona de outros Beyblades. Ele é um terceiro Beyblade que funciona de 2 jeitos. Então um lado defensivo e um lado agressivo. O Fuso Mercúrio, que iniciou o sistema, que ele é circular e tal, então é formato de resistência, mesmo que é um tipo de equilíbrio. E o outro bem que é formado do contra-ataque, também que é a evolução do Fuso Mercúrio, o Amish Mercúrio. São 2 tipos de equilíbrio, tá? Fatal Sprigger, que teve a repaginada. Esse aqui eu gosto bastante dele, porque ele é agressivo e tal. E ele é baseado no Storm Sprigger. Face Camalone, que ele tem a peça reversível, então pode reverter e girar para a direção. Tipo resistência muito interessante. Temos o Ravage Birmanex, que tem a mecânica de expandir as lâminas, mas não expande mais a lâmina dourada dele, mas ele é um B de ataque. Possivelmente ele é um pouco circular, então ele não é tão agressivo assim quanto eu imaginava. E por fim, finalmente acabando aqui, o nosso queridíssimo Perfect Zilong, que tem várias características de outros Bs, incluindo Monstro Titã, do Birmanex, do Fuso Mercúrio e do Hercules. Cara, esse B aqui não é um equilíbrio definitivo e tal. E é isso. Então aqui acabamos a parte 2. E meu amigo, é muito, mas muito B. Eu nunca vi tanto B quanto esse, cara. Mano, eu pensava que eu não ia acabar de falar desses Bs, mas finalmente acabou. Então, se tiver gostado, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Então, vou ficando por aqui e falou. Então, esse foi todos os Bs do canal. Let's go another round, make them give up the crown. Nah, I ain't playing, man, I'll take it, so just give it now. Yeah, I'm gonna work hard, play hard. Yeah, I play my first card, ace hard. Yeah, they know I play smart, play hard.